Irmãos, vemos Jesus coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação, por meio de sofrimentos. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nos é pertinente meditarmos um pouquinho a respeito da realidade da morte. O que é a morte para o cristão? A morte para o cristão é a passagem da vida para a eternidade. E é importante que nós tenhamos consciência de que o cristão que vive em Deus, ele não morre eternamente. E é bom que nós tomemos consciência de que o cristão, ele morre como ele vive. Se ele vive na fé, ele morre na fé. Se ele vive sem fé, ele morre sem fé. A forma como nós encaramos a morte revela a forma como nós vivemos em Deus. Porque a morte, de verdade, é algo estranho ao ser humano. A morte causa uma estranheza muito grande a nós. E lembremos-nos que a morte não foi criada por Deus. Deus não é o autor da morte. É por isso que, aos nossos olhos, a morte não é boa. O nosso Deus, o Deus que nós cremos, é o Deus da vida. E em Deus existe vida. E é por isso que, ao se encarnar, Ele nos devolve a vida que havíamos perdido. Depois que Adão e Eva caíram em pecado e foram expulsos do paraíso, ninguém voltou para lá até a ressurreição de Cristo. É por isso que a igreja sempre pregou que Cristo ressuscita como primeiro. Ele é a primícia da eternidade aqui neste mundo. É a partir dele que todos os outros ressuscitarão. E se ele não tivesse ressuscitado, a nossa condição ainda seria a mesma. Só que vejam bem, é importante que nós católicos tomemos todos os dias consciência de que a morte não nos mata eternamente. A morte não é o nosso fim. A morte para nós é uma passagem que nos faz sair da terra e nos encontrarmos com Deus, por Ele sermos julgados e recebermos dEle aquilo que em vida nós construímos. Quem construiu em vida uma amizade com Deus, vai gozar na eternidade da presença de Deus. Quem em vida viveu totalmente na ausência de Deus,
depois da morte, vai viver na ausência de Deus. É bem sabido por todos nós que existe uma teologia deturpada, errada, e por causa dessa bendita teologia, muitos se perdem, porque nós vemos todo mundo que morre, as pessoas dizendo assim: fulano morreu e está no céu, nunca viveu a fé, nunca foi temente a Deus, muitas vezes cometeu tantas coisas horríveis, horrendas aos olhos de Deus. E hoje, todo mundo que morre, as pessoas dizem com a maior facilidade, está no céu. Não! Nem todo mundo que morre vai para o céu. O céu vão os privilegiados, que aprenderam a viver na companhia de Deus a vida toda. Aqueles que não viveram em Deus, aqui na terra, o lugar deles não é o céu. Porque o nosso céu nós construímos aqui. E como é, Padre, que nós construímos o nosso céu aqui? Quando nós somos obedientes ao Evangelho e à Igreja de Deus. E fazemos aquilo que a Igreja nos orienta, nos ensina, nos exorta. E pautamos a nossa vida tendo o Evangelho como estrado, como alicerce do nosso viver. Aí sim, esses justos, os verdadeiros anauins, que são aqueles pobres de si e cheios de Deus, vão para o céu. E é por isso que não existe nenhuma denominação cristã que fale com tanta propriedade da morte, senão a Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a recompensa que eu voltei após a morte é tudo aquilo que eu construí enquanto eu estava com vida aqui na terra. E para nós, essa realidade é muito importante. E aqui nós encontramos todo o fundamento do jejum, da abstinência, da militância dentro da igreja, do desejo ardente de nos aproximar de Deus. Essa loucura, esse desejo infinito, essa saudade escandalosa que brota no nosso coração de Deus, que nos anima a seguir todos os dias. E vamos aos pouquinhos fazendo acontecer na nossa vida aquilo que nosso Senhor falou: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse vai ganhá-la. O que é perder a vida? São esses momentos que nós somos capazes de ir renunciando em nome de Deus, morrendo um pouquinho para o mundo, mas vivendo cada vez mais para Deus. Muitas vezes nós ficamos observando como o homem do século 21 é tão leviano, que não leva nada com profundidade, que leva tudo na brincadeira. E é uma vergonha tão grande, que muitas vezes até vivem dessa forma incentivados por alguns pastores que, infelizmente, não compreenderam muito teologia. Semana Santa não é folclore. Semana Santa não é teatro. Semana Santa é piedade, é coração contrito, é serenidade, é desejo de Deus. Semana Santa é consciência cristã. Semana Santa é viver na própria vida esse temor de Deus, olhando com amor tudo o que o Senhor, o bom Deus, nos fez em nosso favor, e o que seríamos de nós se Ele não tivesse assumido a nossa condição e se Ele não tivesse morrido na cruz. Nós
viríamos de verdade a morte como um fim, como o término de tudo. Mas para nós ela não é o fim, mas é esse momento grandioso de estarmos em Deus. A forma como nós encaramos a morte diz muito do que nós somos. O cristão, ele deve compreender que a sua vivência aqui na terra deve ser, de verdade, uma preparação longa para o encontro com Deus. De tal modo que no momento em que ele parta aqui da terra, ele esteja com o seu coração tão santo, que possa ali alcançar de Deus a salvação, que possa ali alcançar de Deus a eternidade. Quando nós sairmos aqui da igreja hoje à noite, ao som da matraca, e chegarmos no cemitério, rezemos ao Senhor, o bom Deus, por aquela igreja purgante, por tantos homens e mulheres que viveram na amizade com Cristo, mas não morreram na santidade, de tal forma que não conseguiram alcançar o céu no primeiro momento. Estão salvos, mas ainda não. Ou seja, estão lá esperando a salvação a partir das nossas orações. A igreja purgante, essa multidão de homens e de mulheres que padecem no purgatório, pagando as penas dos pecados cometidos aqui na terra, dependem das nossas orações para saírem de lá e alcançarem o céu. Reze vocês, rezemos nós, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos que já partiram aqui da terra, para que, se porventura estiverem na graça de Deus no purgatório, nós tenhamos a graça de, ofertando sacrifícios e rezando por eles, consigamos tirá-los do purgatório e assim eles possam repousar em Deus. A igreja, ao rezar, vocês têm que ter muito claro isso na mente, de tal modo que quando alguém perguntar a vocês assim, mas o que é que vocês estão fazendo quando estão rezando para um morto? Vocês vão dizer com propriedade assim: nós estamos rezando que, se porventura ele se salvou, mas ainda não está no céu, está no purgatório, ele saia de lá através das nossas orações. Porque do inferno ninguém sai. Não tem jeito para o inferno. Aqueles que se condenam, de lá não saem. E aqui, a igreja, ao rezar, não é para tirar ninguém do inferno, é para ajudar na purificação daqueles que estão sendo purgados no purgatório, e de lá só saem para o céu. Essa é a nossa fé. É por isso que nós não podemos dizer que todo mundo que morre está nos céus. Não. E quando se diz assim, as pessoas esquecem de rezar, deixam de rezar. Quando alguém morre, a igreja reza solícita como mãe amorosa, para que os seus filhos não se percam. E aqui está a riqueza da igreja de Jesus Cristo. Rezar por aqueles que morreram, para que eles não se percam e alcancem o céu através das nossas orações. Rezar pelos mortos, rezar pelos falecidos, é uma obrigação para nós católicos. Quantos parentes falecidos você tem? E você nunca foi numa sacristia, numa secretaria, pedir uma missa, colocar uma intenção, rezar um terço, oferecer uma esmola,
Quantos morreram e estão esquecidos? Muitas vezes eu fico bobo com a insanidade que a gente vê mundo afora. Missa em homenagem a fulano. E morto precisa de homenagem, minha gente. Morto precisa é de oração. Eu lembro, quando eu aqui cheguei, era tanta mensagem de morto, eu dizia, acaba com isso. Morto agora não precisa de homenagem. Se você quer homenagear alguém, homenageie em vida. Morto precisa de oração. E é aqui a razão pela qual nós rezamos. E lembramos da Igreja Católica que está no purgatório. A Igreja de Jesus Cristo está presente no purgatório. É por isso que a gente reza. É por isso que a gente oferta sacrifício. É por isso que a gente visita o cemitério. É por isso que ao longo do ano existe uma comemoração com caráter solene, que é a comemoração dos fiéis defuntos, que a igreja celebra todos os anos, dias 2 de fevereiro, implorando a Deus misericórdia e piedade para aqueles que estão padecendo no purgatório. Rezemos-nos por eles. E peçamos ao Senhor, o bom Deus, que as nossas orações ajudem eles a se salvarem e assim possam eles repousarem em paz. Se vocês me perguntarem assim, Padre, qual é a condição de uma alma no inferno? Eu vou dizer, no inferno ela não tem paz. Está sendo atormentada por aquela legião de demônios, porque assim escolheu. Padre, e as almas que estão no purgatório, estão ali pagando as penas do pecado, se purificando, chorando os seus pecados e esperando ansiosamente saírem dali para o céu. Repousa em paz aquelas almas que estão nos céus, essas sim repousam em paz, porque já chegaram à bem-aventurança, e de lá, junto com os anjos e os santos todos, louvam e bendizem a Deus cantando Santo, Santo, porque muitas vezes as pessoas não entendem, mas os santos da igreja não são só esses aqui que a igreja reconhece e dá a honra dos altares, não. Santos são todos aqueles que estão nos céus, na glória de Deus. Todos que estão lá são santos, porque ninguém entra no céu com nenhuma manchazinha de pecado, com nenhuma penazinha de pecado. E se porventura nós que aqui estamos, desejosos de Deus, lutamos todos os dias para estar em Deus, e na hora da nossa morte, nós morremos sem pecado mortal, mas com alguns pecados veniais, mas com algumas penas, nós não podemos ir para o céu porque estamos manchados, e vamos para o purgatório, lá esperar a eternidade em Deus. Essa é a fé católica, essa é a fé da igreja. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, como todos os anos, a segunda-feira santa aqui na nossa paróquia, nós voltamos a nossa atenção para a igreja que está no purgatório, porque toda segunda-feira, eu não sei se vocês sabem, mas a tradição da igreja é rezar pelas almas do purgatório, todas as segundas-feiras. Se porventura aqui nós tivéssemos uma missa na matriz na segunda-feira, nós deveríamos sempre rezar pelas almas que padecem no purgatório. Então nós hoje rezamos por todas essas almas, para que sejam elas purificadas e assim possam repousar e descansar em paz na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.